Você já parou para pensar que a vida ela pode ser dividida em dois níveis completamente diferentes? O historiador das religiões chamado Mircea Eliade, ele afirma que a realidade humana é estruturada a partir de uma divisão fundamental, ou seja, ele chama de sagrado e o profano. Para Mircea, o profano é o mundo da rotina, é o tempo cronológico, como por exemplo, horas, dias, agendas e até mesmo repetição. É o espaço daquilo que ele chama homogêneo, onde tudo parece ter o mesmo valor e nada interrompe, nada transforma profundamente. Para Mircea, é aquilo que ele chama de viver no automático. Mas e o sagrado? Você já parou para pensar o conceito, a ideia, a perspectiva a partir de um todo? Para Eliade, ele usa um conceito central e chama de ireofania, que é quando o sagrado se manifesta dentro de um mundo comum e não é um homem que cria o sagrado, é o sagrado que se revela diretamente ao homem. A perspectiva a partir dessa ideia pode ser um lugar, um objeto, um momento, mas quando acontece aquela realidade, nunca mais ela é a mesma. Um exemplo clássico disso é uma pedra que continua sendo pedra, mesmo estando no mundo físico. Quando ela se torna ponto de encontro com o divino, ela deixa de ser apenas matéria e se torna uma espécie de referência ou eixo que começa a se mover. E isso de fato é o que Eliade chama de criação de um centro do mundo. Filosoficamente, para Eliade, para o homem religioso, o espaço ele não é neutro. Partindo desse pressuposto, existe o caos, o espaço profano, e existe o cosmo e também aquilo que ele chama de espaço ordenado do sagrado. Olhando por esse ângulo, o templo, o altar, o lugar de encontro com Deus não são apenas símbolos ou atos simbólicos, eles organizam a existência. Para Mircea Eliade, o profano ele vive no tempo linear, passado, presente e futuro, ou seja, um tempo que desgasta, consome e leva também até a própria morte. Mas o sagrado introduz um outro tipo de tempo, ou seja, o tempo mítico, cíclico, o tempo eterno. Nos rituais, segundo Eliade, o homem não apenas lembra um evento sagrado, mas ele participa diretamente dele. Veja, ele sai do tempo comum e entra no tempo de origem. E é por isso que nas tradições religiosas, celebrar não é só recordar, é também reviver. Chegando na conclusão da minha fala, agora aqui está o ponto mais profundo na análise de Eliade. Por quê? O homem religioso ele não suporta viver apenas no profano. Ele precisa do sagrado para dar sentido à sua própria existência. Ou seja, sem isso, tudo acaba se tornando algo fragmentado, sem eixo e até mesmo sem direção. E talvez aqui esteja o diagnóstico do nosso próprio tempo. Vivemos uma sociedade que achatou o sagrado. Tudo virou comum, tudo virou consumo, o tempo virou produtividade, o espaço virou utilidade. E com isso muita gente sente o vazio que não consegue muitas vezes até explicar. Porque no fundo, o ser humano continua sendo um buscador do sagrado, mesmo quando ele mesmo não sabe disso. A pergunta não é apenas filosófica, ela é existencial. Onde está o centro? Quais são os momentos em que sua vida deixa de ser repetições e se torna um próprio encontro? Porque, segundo Eliade, quando o sagrado se manifesta, ele não apenas muda o ambiente, mas ele reorganiza a alma. Dito isto, esse foi um pouco da dicotomia entre o profano e o sagrado. Forte abraço, Patrick Rodrigues.